Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy hermana Elisângela Chaves Díaz, soy brasileña, misionera escalabriniana y también profesora de teología bíblica en la Pontificia Universidad Urbaniana. Para mí es un honor moderar este panel con la ponencia de hermana Petronella María Bontnen. La hermana Petronella pertenece a las Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo. Es colaboradora del Centro de Derechos Humanos e Educación Popular de São Paulo. Nacida en Luxemburgo, lleva 38 años en Brasil, más tiempo en Brasil que yo. Trabaja en temas como el perdón y la justicia restaurativa, los conflictos y las habilidades emocionales de las personas en diferentes contextos. Tiene un máster y un doctorado en Sociología de la Educación por la Universidad de São Paulo, Brasil. La hermana Petronella tiene como 30 minutos para hacer su presentación y luego tendremos como 15 minutos para hacer preguntas. Sin más, ahora cedo la palabra a hermana Petronella. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Gracias por venir a esse taller. Para mí es un honor. Agradezco a la Sociedad de Verbo Divino por la invitación y de veras estoy muy contenta de poder participar de estas reflexiones. Así, 30 minutos, es difícil por un tema muy amplio. Así, voy a intentar achicar porque me gustaría después escuchar bastante. Ya perdón por mi portuñol, pero sí, vamos, ¿no? Es lo que en la vida misionera sabemos hacer, intentar comprender los otros. Así, a mí me gustaría, quiero poner como que tres temas. Uno es las heridas o algunas de las heridas en el mundo. Después mira un poquito cómo respondemos a eso y cómo podemos transformar eso. Así, una primera herida grande es la desigualdad social en el mundo, y en el título de mi ponencia es en el contexto latinoamericano. Trabajo en Brasil, vivo en Brasil, pero he viajado por América Latina dando clases de talleres y conferencias, así que creo que puedo un poco ampliar de Brasil para el resto de América Latina, o tal vez, y ustedes me lo digan, tal vez también para el resto de muchas partes del mundo. Así, una herida, la desigualdad social. Brasil es octava economía del mundo y el desarrollo humano está en el lugar 90 o 93. Así, hay algo claro y errado en eso. Otra herida es la percepción de la corrupción. Cuanto más rojo, más percepción de la corrupción. Así podemos ubicar nuestros países. Y por supuesto, eso genera muchas heridas. El próximo es la tasa de homicidio. Y otra vez llamo la atención, si miramos América Latina y si miramos las tasas de homicidio. Sí, otra herida, y para mí esa herida es como una respuesta a otras heridas como la corrupción. Y por fin, una cosa que tal vez es menos conocida y para mí fue muy interesante, es sobre estudios del ADN, la heredidad genética. Si miramos lo que recebemos de las madres en estudio comparativo entre Brasil, Cuba y Colombia, percebemos que en los 75% los genes transmitidos por los padres vienen de los colonizadores europeos. Así, llevamos la corona española y la corona portuguesa, llevamos la fe cristiana, e hicieron un monte de hijos, ¿sí? Y eso significa que en Brasil, por ejemplo, 36% tienen heranza de mujeres africanas,
34% tienen heranza de mujeres indígenas. Eso significa que gran parte de nuestra población es resultado de la violación de las mujeres negras e indígenas por colonizadores ibéricos. Y eso tal vez puede expresar o ayudar a comprender un poquito la situación tan naturalizada de las violaciones sexuales y de la pose de la mujer. Esa es una cuestión que históricamente y antropológicamente no lo hemos elaborado en América Latina. Y es un dolor muy, muy, muy grande hasta hoy. Y tal vez aquí tenemos una herida a ser trabajada todavía. Y por fin, datos de Brasil, pero no es muy diferente de otros países latinoamericanos. Tenemos casi, en los últimos 20 años, tenemos tenido un promedio de 50.000 muertos por violencia. 50.000 años. Esa es una cosa que yo siempre me quedo así muy admirado. ¿Cómo no lo comunicamos al mundo? Vivimos una guerra civil. Bueno, en 2023 eran apenas 46.000, bajó un poco, 46.000 muertos por armas, chicos, por peleas civiles. Isso significa 22 casos por 100.000 habitantes, quando a média mundial é 5,8. Pero um dado muito importante para nós é que 4.000 pessoas morreram a manos de agentes de polícia. Essa é outra herida muito grande. Nossos jovens afro-brasileiros estão sendo exterminados por la polícia, quando 87% de los identificados em su color, mortos por la polícia, são afro-brasileiros. E o porcentagem em promédio de 56% de população brasileira é afro-brasileira. Assim, aí é outra herida forte e grande, e todas essas heridas chegam ou são sintetizadas em essa taxa mundial de encarcelamento. E aí, outra vez, vemos que Brasil é um dos campeões de encarcelamento em el promédio. E, bueno, Estados Unidos, não necessitamos falar com essa indústria de encarcelamento. Pero aqui temos já uma herida, porque primeiro, na América Latina, quanto mais capitalista, quanto mais desenvolvido, mais grande a taxa de encarcelamento. Significa mais violenta a resposta do Estado. E as situações em los cárceles são catastróficas. São assim, por isso, em 2015, nosso Supremo Tribunal Federal considerou que a situação carcerária em Brasil é um estado de coisas inconstitucional, com violação maciça dos direitos fundamentais da população carcerária, devido à omissão das autoridades públicas. E aí vem pouquinho o que é. Nossa missão e minha missão é tensionar isso. Se temos essa violência forte do Estado em seu aparato de segurança, em seu aparato de castigo, que é violação maciça dos direitos fundamentais, como nós podemos ter fé e acreditar em la lei, pouco dialogando com isso, necessitamos uma lei, essa última resposta de Steve agora. Como podemos nos sentir confortáveis com uma lei que, no fim, provoca violação de direitos humanos? E aí vou pouquinho para minha missão, nossa missão sobre perdão e justiça restaurativa. Assim que dos primeiros pontos é questionar nossas respostas, aunque sejam respostas do Estado, pero nós necessitamos pensar sobre o que é o castigo. E isso agora vou planteá-lo para o castigo
en una situación, contexto nacional, pero me gustaría también de instigar su creatividad para pensar cómo castigamos en la familia, en la escuela, en la vida religiosa, en la iglesia. ¿Qué tipo de castigo? Entonces, ¿qué es el castigo? Una de las funciones del castigo es evidenciar quién es el victimario. Cuando uno es castigado, el otro sabe, ah, sí, porque yo soy víctima de él o de ella, así que deja claro quién es el castigado. Y indirectamente para la víctima, el castigo del ofensor es un camino de su reconocimiento. Así, primera necesidad de las víctimas necesitan ser reconocidos. Ese reconocimiento puede contribuir para el trabajo de elaboración de los hechos dolorosos. En teoría, el castigo ayudaría al alma herida a reconciliarse consigo mismo. Esos son textos belísimos de Paul Ricoeur, por ejemplo. En teoría, porque ¿qué está errado o raro? ¿Qué es el castigo? El castigo es hacer sufrir a alguien intencionalmente, con algo costoso, desventajoso. El castigo es una respuesta construida socialmente y políticamente, por eso también podemos cambiar esa respuesta, no es un hecho, es una construcción colectiva. Y el contenido, eso es algo muy importante comprender, que el contenido del castigo siempre es indeseado, siempre es algo impuesto al otro. Por tanto, ese a quien imponemos un castigo, el sujeto castigado es sujetado a la voluntad del otro. Castigar, el achicar la libertad o sacar la libertad por completo del otro. Porque es una imposición, es una sumisión a un deseo de un otro. Y por eso es tan difícil aceptar la punición, el castigo, como un medio adecuado para reforzar responsabilidad, ciudadanía y aprendizaje. Ahí es una cosa que no es una contradicción, porque ese ejercicio del poder viene de afuera, es una heteronomía, viene del otro, no favorece la autonomía. Así, en resumen, algunas contradicciones que necesitamos, necesitamos. Mi tarea es presentar eso como posibilidades para el diálogo. Así que, ¿cuáles son las limitaciones del castigo? Y digo eso en todos los ambientes, en la familia, en el Estado, en la cárcel, en la escuela, en las comunidades. Es un poder externo que se impone. El castigo quiebra la relación igual, porque si yo sujeto el otro a mi deseo, yo lo abajo, yo me pongo arriba. Convierte el sujeto en sujetado, domina a través de la fuerza, de la violencia y del miedo, muy importante el miedo, aleja al otro, pues es contra el otro, desfavorece la vida social, desfavorece la generación de relaciones y de conexiones, bloquea la reflexión, porque cuando yo estoy castigado, yo necesito protegerme y no voy a abrirme a racionalizar, a reflexionar sobre. No considera las necesidades de la víctima, porque es ley, así obedecemos a la regla de la escuela, a la ley del Estado, obedecemos, y por tanto reproduce la violencia sistémica y sistemática. El castigo es una reproducción de la violencia. ¿Tenemos hasta qué horas? Hasta las 10:20. 10:20. Sí, más o menos, sí. Ok. Bueno, una frase de Papa Francisco: existe una asimetría entre el castigo y el delito.
Cometer un mal no justifica la imposición de otro mal como respuesta. Esa es una charla de Papa Francisca sobre el participante del derecho penal. Assim, ¿qué necesitamos? Necesitamos oferecer para que uma situação conflictiva de violência empieza um procedimento que restaura, necessitamos quatro coisas. Necessitamos reconhecimento, responsabilização, e aqui estamos falando de autorresponsabilização, porque tem que ser a partir da autonomia do sujeito e não da imposição de outro de afuera. Necessitamos reparar danos e com isso, pouco a pouco, acontece uma reparação e uma reintegração familiar e social. Uma coisa muito importante sobre o reconhecimento que o reconhecimento pede ou assumir sua ação. Eu necessito, a partir de reconhecer, pode dizer sim, isso ou isso passou. E solamente, isso para mim foi uma chave muito importante, solamente é possível reconhecer a quem foi reconhecido. Assim, se negamos a pessoa, negamos sua existência, não podemos esperar que ela vá a reconhecer algo que hizo mal. Essa é condição para reconhecer é ser reconhecido. Segundo, sobre el responsabilizar-se, isso sim, para mim, outra palavra muito importante quando compreendi o que é o verbo reflexivo. Diz em português que a ação do sujeito recai sobre o próprio sujeito. Assim, solamente é possível responsabilizar-se para que eu pueda fazer algo a partir da reflexão da responsabilização. Assim, ser reconhecido, o processo de responsabilizar-se permite que eu reconheça o outro como ser humano, aunque victimário. Por el processo de responsabilizar-se, eu pude entrar em contato com o dolor de sua vítima e pude abrir-me à confrontação com a herida e com o dano. E responsabilizar-se pede transcender-se, no sentido de ir mais allá do egocentrismo, mais allá da autorreferenciação. E passo. Temos poucos minutos, assim vou a... 13 minutos temos. Quanto? 13. 13, ok. So, como essa violência que pede reconhecimento e pede responsabilização, como essa violência aparece? Aparece normalmente na fase lo que vemos, e normalmente trabalhamos solamente com o que vemos, o hecho. Pero por debajo del hecho hay muchas caras invisibles de la violencia psicológica, institucional, estrutural, cultural y la violencia histórica. Assim que, se nós queremos cuidar de heridas, necessitamos ampliar essa visão. Somos chamados a mirar dimensões da violência. Tudo está no intrapersonal, tudo recai sobre o intrapersonal, tudo recai sobre a psique, sobre meu comportamento, sobre meu sentir e meu pensar. Pero necessitamos ampliar, porque as mesmas dimensões da cara da violência são as dimensões que necessitam reparação, que necessitam transformação. Assim, não é suficiente focar-nos na questão relacional, tampouco na questão da psique intrapersonal. Lo mais, creio que para nossa vida religiosa, lo mais
factível quando temos conflitos na comunidade. Bueno, vaya a aconselhamento psicológico ou vaya a um acompanhamento espiritual. Pero aqui estamos tentando mirar isso em seu contexto institucional, estrutural, cultural e agora também ambiental. Pero isso todavía é uma outra discussão que estou recém entrando. Pero muy importante para nosotros es, hemos aprendido muchísimo con ese dibujo de Olga Bocharova. Y aquí creo que tenemos un buen resumen con la violencia que normalmente empieza con un acto de agresión, que la persona siente su dolor, siente la ofensa. Às vezes, quando é muito, entra em um estado de choque, e quando é demasiado, começamos a negar a violência, porque não sou capaz de aceitar o que passou. Assim, minha mente arregla-se negando. Mas pouco a pouco vem a consciência da perda. Às vezes, e muita gente em Brasil tem agora síndrome de pânico. Por qualquer coisa, entra em pânico. Para mí hay una negación de algo muy, muy, muy grave y que hacemos, reprimimos el dolor, porque es tan grande, es demasiado, así ponemos una presión para reprimir el miedo, reprimir el dolor. Pero esa presión queda dentro de mí y la salud nos vai a mostrar, porque nuestra presión sanguínea va a elevarse muchas veces. Tengo una presión dentro de mí y como víctima pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué eso pasa a mí? Esa es la pregunta de la víctima y normalmente o muy difícilmente esa pregunta encuentra respuesta. Pero como fui víctima, yo quiero justicia. Todas as vítimas querem justiça, pero muitas vezes confundimos justiça com vingança. Porque quando perguntamos para as vítimas, ¿qué quieres? E a vítima contesta, eu quero que ele sofra lo que eu he sofrido. Bueno, pero isso é justiça ou isso é vingança? Próximo passo é, uma vez que eu quero essa justiça, eu começo a contar minha história e começo a criar a história correta, porque sempre a história da vítima é a história correta. E a vítima sempre tem razão e todas vão a compadecer-se das vítimas. E conhecemos isso muito bem em nossas comunidades religiosas. Todas se compadecem das vítimas. E las que se compadecen de la víctima ayudan a la víctima a hacer el próximo acto de agresión. En ese caso, un nuevo acto de agresión que es justificado. ¿Por qué es justificado? Porque yo fui víctima. Y así fácilmente cerramos los pasos de la violencia. Y nos encerramos en la reproducción de la violencia, aunque tenemos razón. Aunque tenemos razón. Pero ¿cómo salir de esto? Los primeros pasos son iguales, pero aquí, ¿cómo salir? En el lugar de la represión del dolor, aquí tenemos que aprender el ejercicio difícil de expresión del dolor, expresión del miedo, expresión del duelo. Y así puedo aprender a nombrar. Y aprendemos que nomos es el opuesto del caos. Así, nombrando, aceptando, empezando a ordenar el mundo confuso, confundido, el mundo muy atrapado por la violencia. Empiezo ou puedo empezar a enfrentar os medos, porque
empiezo a darles nombres. Isso é muito importante, nombrar. E assim, pouco a pouco, percebemos que as vítimas logram a redimensionar a violência e logram a sair desse centro em la víctima e empiezam a dialogar com o victimário ou la victimária. E empiezam a perguntar, pero por que eles fazem o que fazem? E assim é uma coisa muito, não mágica, pero muito grande, porque isso é um sinal que se empieza a rehumanizar o inimigo, porque entra em diálogo com seu contexto. Já não é mais o diabo, o monstro, pero algo em esta relação cambiou. E com isso, empiezo a rendir-me, não rendir-me por fatalidade, rendir-me porque essa é minha história, rendir-me porque foi isso que me passou. Pode ser como victimário ou como vítima. E puedo empezar o compromisso de assumir riscos. Porque se não salimos em esse círculo, não há risco. Aquilo sabemos e temos a razão. E nesse círculo temos que assumir risco, porque entro em diálogo, entro em reflexão, em relação com esse outro ser, ou esses outros grupos. E por fim, aqui eu dibujo tudo e, como eu sou às vezes dramática, eu digo, essa é a lâmpada? Sim. A suerte da humanidade, o futuro da humanidade, se vai acontecer aqui. Creio que na medida que seremos capazes de expressar o dolor, isso tem que ver com entrar em sua própria vulnerabilidade. Porque se eu sou vítima e logro poner em palavras ou expressar de alguma forma, pode ser em dibujo, pode ser em arcilla, pero empezar a poner afuera o dolor, isso é, e possivelmente, eu pude contar de uma situação muito dolorosa minha, eu me quedei anos ali, chorando. Eu dava algo Bocharova, mostrava Bocharova e não lograva passar para outro lugar, pero já havia entendido que não queria reproduzir isso. Assim que aqui é um espaço de não saber. Não sei o que vai passar, pero já sei que não quero reproduzir a violência. Isso é uma decisão. Aqui somos chamados a sermos sujeitos livres, porque se nos quedamos no círculo da vítima, não somos livres. Porque somos aferradas, e digo com todo respeito por todas as vítimas que necessitam dar esse passo, porque senão nos quedamos aferradas em nosso dolor e nossa situação de vítima. E isso vem de pode nascer, nós então, como facilitadores de processos de justiça restaurativa, oferecemos perguntas reflexivas para que vítimas e victimários podem acercar-se de sua real situação e podem ter a oportunidade de responsabilizar-se a partir de perguntas reflexivas. E como lo logramos? Seguramente 3 minutos, espero que passar. 3 minutos. Assim, necessitamos passar da violência contra a violência ou não violência para as violência, pena. Contra a violência, às vezes respondemos por penas alternativas, mas estamos todavia em el castigo. A invitação é que vamos para alternativas à imposição de penas e castigo. Necessitamos criar alternativas.
E por que nos hace tão difícil criar alternativas? Porque pide que que entremos en nuestra vulnerabilidad. ¿Y por qué es tan difícil aceptar nuestra vulnerabilidad? Porque parece que tiene algo a ver con nuestra herencia evolutiva. ¿Por qué es difícil admitir que hemos hecho algo mal? Porque humanamente o en el proceso evolutivo tenemos la necesidad de parecer buenos a los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque si yo confeso que hizo algo mal, yo puedo ser expulsado del grupo. E não lograva, em nossa herência, né, de 2, 3, 4 mil anos atrás, não lográvamos viver afuera do grupo. Assim, o peligro de ser expulsado do clã obrigava, ou obrigado a viver solos em entorno que ameaçava nossa vida, era impossível. Portanto, o resultado disto é que, hasta hoje, temos comportamentos adaptativos, hasta que preferimos mentir e enganar para não cair mal, para não sermos mal vistas, inventamos de tudo hasta hoje. Assim, isso creio que é um grande salto evolutivo se logramos acessar essa vulnerabilidade. Exponer nossa pequenez, nossa insignificância, nossa vontade de vingança, nossa vontade de nossa incapacidade de perdonar. Mas isso todavia é outro tema, hoje não quero entrar nisto. E como podemos ter a força, de onde vem a força de reconhecer a própria vulnerabilidade? Para mim e para nós outros, vem do eu verdadeiro. A transformação de uno mesmo e da realidade é possível a partir de uma fonte, de um forte anclaje no eu verdadeiro, que inspira em uno mesmo confiança, fortaleza, paz interior, criatividade, compaixão e amor. A clave do cambio para chegar a este eu verdadeiro é o despertar em nós de uma força que realmente cambie nossa vida desde dentro. E este cambio é uma recuperação de lo que há de mais profundo, mais original, mais personal e mais vulnerável. Lo mais vulnerável é nosso eu verdadeiro e parece uma contradição, é que pode dar a força para assumir o que me passou. Assim, creio que para nós que trabalhamos com conflitos e intentamos curar, é uma palavra muito grande, mas intentamos conectar as pessoas com suas heridas para transformar essa herida em algo que pode dar vida. E nesse sentido, é nascer de novo, não é convertir-se em outro, sino em nós outros mesmos, em comunhão com o outro. E pode dizer que eu sou original de Luxemburgo, tenho nacionalidade holandesa, 40 anos em Brasil, he passado uns 20 anos. Viernes Santo, os que conhecem América Latina, Viernes Santo é o beijo de a la cruz, para mim era uma coisa terrível. Eu ia, mas eu não podia beijar a cruz. Pero depois de passar grande dolor, he aprendido a beijar a cruz. E como que depois de 20 anos, e isso comecei a reflexionar sobre o que é a cruz e o que é nascer de novo.
de nuevo, no para convertirme en otra, pero en convertirme en lo que soy. Buscadora de paz, vulnerável, intentando comunicar isso para outros. É um pouco isso. Graças.